Graça e paz aos irmãos nesta tarde. Gostaria de meditar num texto com os irmãos que está no livro de 2 Timóteo, no capítulo 4 e no versículo 10, que diz assim: Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica Crescente, para a Galácia, Tito para Dalmácia. O Senhor, meu Deus, me deu um título a esta mensagem nesta tarde, que se chama Convencido sim, mas não convertido. Estaremos falando nesta tarde a respeito de um homem chamado Demas, pouco mencionado na Bíblia e nos dias de hoje. A palavra do Senhor nos diz no livro de Colossenses, no capítulo 4 e no versículo 14, Demas é mencionado como um dos que estavam mandando saudações. No livro de Filemão, ele é citado por Paulo como um de seus cooperadores. Isso quer dizer de que Demas trabalhava na obra do Senhor e que Demas ajudava o apóstolo Paulo na pregação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos amados em Cristo Jesus, porém este homem que mandava saudações às igrejas, que era cooperador do Senhor, abandonou a casa do Pai, amando o presente século, assim como Timóteo, filho na fé do apóstolo Paulo, nos diz, porque Demas me desamparou, amando o presente século. Queridos irmãos, a apostasia, se afastar dos caminhos do Senhor, ela tem duas fases. O indivíduo se afasta de Deus e depois se apega a outro valor. No livro do profeta maior Jeremias, no capítulo 12 e no versículo 13, Jeremias descreve: Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. A fé cristã, meus amados, não deve ser misturada com o mundanismo corrupto. A influência de um afastado dos caminhos do Senhor, de um desviado, é 10 vezes mais danosa do que de 100 pecadores. Há muitos crentes querendo trazer o presente século para dentro do arraial, ou seja, para dentro da casa do Senhor. O interesse de Demas pelas obras de Deus diminuiu. Por quê? Porque começou a alimentar a sua carne e começou a se esquecer das coisas que é do Espírito. Então Demas deixou de fazer a obra de Deus, amando o presente século, deixando a casa do Senhor, assim como o texto nos ensina nesta tarde. O apóstolo Paulo era um homem a qual amava a doutrina de Cristo. Era um homem a qual sofria pela palavra de Deus. Paulo representava a verdadeira conversão em Cristo. Ele tinha orgulho em dizer de que trazia no seu corpo as marcas de Cristo. Demas, por de certo, achou tudo isso o máximo, até que passou a questionar a intensidade com que Paulo vivia. Valeria a pena? Não seria um exagero? E aí ele não era nem mais frio ou quente, se tornou morno, assim como Cristo diz à igreja de Laodiceia. Queridos amados em Cristo Jesus, o profeta menor Joel, no capítulo 12 e no versículo 13, ele nos ensina: rasgai o vosso coração, não as vossas vestes. Demas é muito mais que um personagem na Bíblia. Ele é algo sombrio que tenta enfraquecer o testemunho de Cristo na igreja. Se perdi a paixão pelo Evangelho, se o amor por Cristo enfraqueceu, se hoje não sinto mais nada quando leio a Bíblia, se estar perto dos irmãos que congregam se tornou uma rotina para mim, e a oração é uma tarefa
a ser cumprida, eu sei no dia de hoje quem é Demas. Se todas essas coisas, amados, já não te levam a mais a sentir a presença de Deus, se você hoje não sente mais necessidade de orar, de jejuar, de falar com o Senhor, de ler a palavra de Deus, cuidado, pois você também está no mesmo caminho de Demas, indo para Tessalônica, amando o presente século e se esquecendo da obra do Senhor, a qual lhe pôs nas suas mãos. Que esta palavra venha falar melhor no vosso coração no dia de hoje. Amém.